Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 27. A palavra do Senhor diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Versículo 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre o tema um chamado à obediência. Um chamado à obediência. Quando nós falamos de obediência, logo nós vamos subentender que nós estamos falando de uma ação mediante a uma ordem. Amém? Então, vamos falar nessa noite sobre o tema um chamado à obediência. Como os irmãos já estão informados aqui, estão familiarizados com o capítulo de número 1 de Tiago, que nós já abordamos aqui os outros versículos anteriores nas semanas passadas. O capítulo 1 de Tiago, ele fala sobre provações, né? O versículo de número 2 fala sobre provações. O versículo de número 12 também fala sobre provações. E a partir do versículo 18, Tiago, ele dá uma ênfase à palavra de Deus. Então, meus irmãos, levando em consideração o contexto do tema do capítulo de número 1, que fala sobre provações, fala sobre tentações, eu sou levado a entender que Tiago, ele nos chama, meus irmãos, a um compromisso com a palavra de Deus, independente das circunstâncias. O capítulo de número 1, eu posso dizer que é um chamado à obediência à palavra de Deus, mesmo em meio às provações. O capítulo 1 é um chamado à fidelidade a Deus, mesmo nos momentos difíceis. Amém? Então, eu quero aqui iniciar, meus irmãos, essa mensagem, essa reflexão, trazendo algumas instruções práticas daquilo que nós devemos fazer. No versículo 19, Tiago, ele diz que nós devemos ter prontidão em ouvir a palavra de Deus, né? Ele diz: cada um esteja pronto para ouvir. Quando eu olho para o capítulo 1 de Tiago, eu percebo que no versículo 18, onde nós iniciamos a nossa leitura, Tiago, ele fala da palavra de Deus que nos gerou, ou seja, nós fomos gerados pela palavra de Deus, ou seja, foi por meio da palavra de Deus que a nossa vida ela foi transformada. Foi por meio da palavra de Deus que nós recebemos um novo coração
E nós que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós fomos vivificados pelo poder da palavra de Deus. Amém? Então, eu quero aqui trazer aos irmãos essa verdade para nós nessa noite, de que a palavra de Deus, ela é de suma importância na vida do cristão. Amém? A palavra de Deus, ela é de suma importância em nossas vidas, porque, como eu disse, nós fomos gerados pela palavra, e quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós vamos também aprender que a nossa vida espiritual, ela é mantida, ela é sustentada pela palavra. Nós somos limpos pela palavra, conforme o Senhor Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 3, falando aos seus discípulos, ele disse: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Amém? Então perceba a importância de nós estarmos constantemente expostos à palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus nos gerou, a palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus nos limpa, e a palavra de Deus também, ela é como um espelho, ela revela a nossa condição. E eu queria que vocês observassem comigo o versículo de número 23, Tiago capítulo 1, versículo de número 23, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Olha só o que diz: porque se alguém é ouvinte e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Então repare, meus irmãos, que Tiago, quando ele fala da palavra de Deus, ele nos diz que a palavra de Deus, ela é como um espelho, ou seja, a palavra de Deus, ela revela a nossa condição. Se nós pararmos para estudar um pouco sobre como que era o espelho nos dias de Tiago, nós vamos descobrir, meus irmãos, que o espelho nos dias de Tiago não era como os nossos espelhos. Hoje, os espelhos a qual nós olhamos a nossa aparência é feito de vidro. Naquele tempo, os espelhos eram feitos de metais polidos. Amém? Então, o espelho, ele tem o objetivo de o quê? De mostrar como é que se encontra a nossa condição externa. Amém? E quando Tiago ele apresenta a palavra de Deus como espelho, ele está nos ensinando que a palavra de Deus, ela tem o poder de revelar não a nossa aparência exterior, mas a palavra de Deus como espelho, ela revela o nosso interior. Ela mostra a nossa condição diante de Deus. Amém? Então a palavra de Deus, ela mostra a nossa condição, mostra a nossa real situação diante de Deus. E a palavra de Deus como espelho também mostra como nós deveríamos ser, como nós deveríamos proceder, como deve ser a nossa conduta diante de Deus, uma conduta que agrade o coração de Deus. Daí a importância e a necessidade de nós estarmos sempre expostos diante da palavra de Deus. Eu volto a dizer, fomos gerados pela palavra, somos sustentados pela palavra, e a palavra tem esse poder de revelar também a nossa condição interior. Diga amém se você entendeu isso. Amém? No versículo 22, aliás, versículo 23 e 24, que nós acabamos de ler, Tiago, ele nos diz que a pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica, ela é semelhante a alguém que se olha no espelho. Ela se olha no espelho. O que Tiago está querendo nos ensinar com essa ilustração?
Tiago ele está nos ensinando, meus irmãos, que uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, é semelhante a alguém que vai diante do espelho e ela dá uma conferida na sua condição, na sua aparência, e após olhar a sua aparência, vamos dizer assim, ela enxergou uma sujeira no seu rosto. O que você deveria fazer ao olhar no espelho e ver uma sujeira no seu rosto? O que você deveria fazer? Você deveria corrigir, você deveria limpar. Mas o Tiago está dizendo assim: olha, a pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante a alguém que, ao se olhar no espelho, olha, dá uma conferida, vê o que precisa ser mudado, o espelho lhe mostra os seus defeitos e as coisas que precisam ser corrigidas, mas o que a pessoa faz? Ela não faz nada. Ela olha, confere, enxerga, vira de costa e se esquece daquilo que viu. Tiago está dizendo: assim são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não as praticam. Tiago está nos advertindo, meus irmãos, que quem ouve a palavra de Deus e não pratica é uma pessoa que não vai ter progresso em sua vida espiritual. Meus irmãos, se nós não estamos progredindo em nossas vidas espirituais, das duas uma: ou você não está exposto à palavra de Deus, ou seja, você não está ouvindo e lendo a palavra de Deus, ou você está ouvindo e não está praticando. Porque nós somos chamados, meus irmãos, não somente para ouvirmos a palavra, nós somos chamados para praticarmos a palavra de Deus. Então, será que não está acontecendo isso conosco? Será que culto após culto, mensagem após mensagem, sermão após sermão, estudo após estudo, será que nós não estamos sendo como este homem, esta pessoa que Tiago diz que se olha no espelho, enxerga, vê que tem muita coisa para ser mudada, mas aí quando chega na hora de mudar, a gente não muda, ignora, ou seja, entra no culto e sai do mesmo jeito, sai sem tomar uma decisão, sai sem partir para a ação. Então nós precisamos entender que ao sermos expostos à palavra, ao termos contato com a palavra, nós precisamos agir. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela sempre exige de nós ação. A palavra de Deus sempre exige de nós uma ação. É por isso que o versículo 22, deixe sua Bíblia aberta, não feche sua Bíblia. Versículo 22, leia comigo. Tiago 1, capítulo 22 diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Vocês estão entendendo? Ao ouvir a palavra de Deus, você precisa ter esse entendimento, que a palavra de Deus sempre nos chama para uma ação. Se nós somos ouvintes da palavra e não somos praticantes, nós estamos o quê? Enganando a nós mesmos. Se você acha que o fato de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus já é tudo, você está enganando a si mesmo. Porque mais do que ouvir a palavra, nós precisamos partir para a ação. Amém? No versículo 19, a Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir. Ou seja, deve haver prontidão da nossa parte em ouvir a palavra de Deus. Agora, ouvir não é tudo.
Ouvir não é tudo, ouvir é apenas o primeiro passo. Nós estamos aqui e todos que estão aqui já estão dando o primeiro passo, estão dando um passo. Mas, como eu disse, ouvir não é tudo. Nós precisamos ouvir e devemos agir. Caso contrário, que diferença haveria da nossa vida para a vida daquelas pessoas que não estão aqui agora? Eu pergunto a vocês: se você é alguém que ouve a palavra de Deus e não pratica, que diferença vai ter na sua vida, da vida da pessoa que não está aqui presente no culto? A única diferença que eu consigo ver entre a pessoa que está aqui no culto ouvindo a palavra de Deus e aquele que não está aqui, ou seja, o que está aqui não pratica, o que está lá fora também não pratica, porque nem ouvindo está. A única diferença que eu vejo é que a pessoa só está trazendo sobre a sua vida mais juízo da parte de Deus. Não tem outra forma de nós enxergarmos. Se nós somos ouvintes e não praticantes, nós só estamos aumentando cada vez mais juízo sobre as nossas próprias vidas. Porque, como eu disse, a palavra de Deus, ela sempre nos chama para ação. Como é que eu posso ilustrar isso também? Eu posso ilustrar uma pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica, semelhante a alguém que começa a juntar dinheiro debaixo do colchão. A moda antiga, a pessoa que diz assim: não vou depositar no banco, porque eu não sei o que pode acontecer, então eu acho mais seguro fazer uma reserva de grana e colocar tudo debaixo do meu colchão. Aí a pessoa começa a juntar dinheiro e vai colocando debaixo do seu colchão e vai fazendo aquele montante de dinheiro, vai passando-se os anos e ela não mexe. Uma pessoa apegada ao dinheiro, uma pessoa que está juntando, aí de repente acontece uma fatalidade na vida dessa pessoa, ela morre. Ela morreu e ela não usufruiu daquilo que ela tinha. Já pensou que tragédia é essa? Já pensou na tragédia que é de alguém juntar dinheiro, nunca fazer uso, nunca usufruir, e no final das contas morre sem usufruir daquilo que era dela? Então, da mesma forma, é a pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica. Ela ouve, não pratica, e ela não vai vivenciar na sua vida as muitas bênçãos que a palavra de Deus nos apresenta. Isso é algo interessante. Do que adianta alguém encher o colchão de dinheiro e morrer sem gastar um centavo? Não adiantou nada, uma tragédia. A mesma coisa, do que adianta a gente vir aqui, culto após culto, sermão após sermão, e não colocar nada em prática daquilo que está sendo dito, daquilo que nós estamos ouvindo? Que benefício nós vamos ter se nós não praticarmos a palavra de Deus? Então, Tiago, capítulo 1, versículo de número 22 diz: olha, sejam praticantes da palavra de Deus. Praticante significa seja alguém que, ao ouvir, executa, ao ouvir, realiza, ao ouvir, a pessoa obedece e cumpre. Isso é ser praticante. Eu gosto da carta de Tiago porque é uma carta muito prática. E eu acredito que nós aqui da Igreja Batista de Campos Sales, o que precisa para nós, mais do que o ensino, porque nós já temos recebido ensino após ensino maravilhosos, mas o que está faltando para nós é esse chamado à prática, o chamado à obediência. É nós sermos confrontados pela palavra de Deus para que a gente não caia no engano. Que a palavra de Deus está dizendo: quem ouve e não pratica está enganando a si mesmo.
Não pense você que a gente tem a capacidade de enganar a Deus, jamais. Deus sabe de todas as coisas. Não adianta chegar no domingo a gente fazer cara de crente que a gente não vai enganar a Deus. Deus sabe o que se passa em nossos corações. E Deus está muito mais interessado do que a gente lhe obedeça do que ofereça sacrifícios de tolo a Ele. Então precisamos ser praticantes da palavra. Não se engane, não se iluda, não seja enganado por esse entendimento ou por este pensamento. Amém? Pronto. Dito isto, gerados pela palavra, somos sustentados pela palavra, limpos pela palavra, e agora nós vamos aqui para algumas recomendações práticas que Tiago, ele diz que nós devemos fazer. Agora preste atenção, recomendações práticas. Vamos ler o versículo de número 21. Recomendações práticas da palavra de Deus, para nós colocarmos em prática. Versículo de número 21, diz assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tá bom, estamos aqui reunidos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre nos chama para uma ação. Pastor, o que a palavra de Deus está dizendo para mim fazer? O que eu devo fazer de forma prática, agora, neste momento, diante da palavra? Nós precisamos deixar toda impureza e acúmulo da maldade. A palavra deixando no grego, apotiteme no grego, deixando, significa despojando, significa deixando de lado, significa removendo do caminho. A palavra impureza, deixando toda impureza, a palavra impureza no grego é ruparia, que significa mancha ou sujeira. Então, juntando essas duas palavras, deixando toda impureza, nós podemos ilustrar o que Tiago está dizendo da seguinte forma: estamos diante da palavra de Deus, a palavra de Deus está mostrando as manchas e as sujeiras que existem em nós. Então, semelhante a alguém que vai diante do espelho, olha para a sua roupa e vê a sua roupa toda manchada, vê a sua roupa toda suja, o que ela deve fazer? Ela deve se despojar, ela deve tirar, ela deve remover essa roupa suja, essa roupa imunda. Agora, a palavra impureza, como eu disse, significa ruparia. Uma palavra da mesma categoria, desse mesmo grupo de palavras, no grego rupos, da onde vem a palavra ruparia, também tem um sentido médico. Nesse sentido médico, rupos significa, olha que coisa interessante quando você começa a estudar a Bíblia de uma maneira mais profunda. A palavra impureza, rupos, no sentido médico significa cera no ouvido. Cera no ouvido. Então, quando Tiago diz assim, olha, deixando toda impureza, num sentido médico significa alguém que não limpa o ouvido. E por não limpar o ouvido, o que vai acontecendo? Aquela cera vai se acumulando cada vez mais no ouvido e vai fechando o canal do ouvido até chegar num ponto aonde a pessoa ela não escuta
mais, a pessoa não escuta mais. E aí o que precisa ser feito neste caso? O médico deve ir lá e remover a cera do ouvido para que ela possa ouvir novamente. Então, meus irmãos, a ideia aqui é que o pecado, ele é como essa cera no ouvido, que se ele não for tratado, que se ele não for removido, ele vai obstruindo cada vez mais a nossa audição. Daí a razão pela qual muitas pessoas não conseguem mais ouvir Deus falar com elas, estão surdas espiritualmente falando. Se ela volta para casa e alguém pergunta para ela: e aí, como é que foi o culto? O que foi dito lá? Não sei, não lembro o que foi dito. Mas como assim? Você não estava lá no culto? Estava. Mas e aí, o que foi dito? O que o pastor falou? O que a palavra de Deus ministrou? A pessoa não sabe. Por quê? Seus ouvidos espirituais estão obstruídos. E o conselho de Tiago deve ser: olha, remove a sujeira do ouvido, despoja da roupa suja, coloca de lado, né? Tira do caminho, remove da sua vida toda impureza. Ele diz então: deixando toda impureza e acúmulo de maldade. Versículo 21, né? Deixando toda impureza e acúmulo de maldade. Num sentido mais genérico, o que Tiago está dizendo é o seguinte: olha, você deve despojar, você deve remover todo tipo de má conduta que você esteja fazendo. Amém? Isso é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Porque, meus irmãos, como é que nós podemos esperar? Como é que você pode esperar ser abençoado por Deus guardando tanta maldade no coração? Como é que nós vamos esperar sermos abençoados por Deus trajando a roupa imunda do pecado? É necessário então que a gente venha deixar de lado, despojar, remover todas essas coisas da nossa vida. Então, olha como eu disse, a palavra de Deus sempre nos chama para ação. E a ação da palavra de Deus para nós é: olha, abandone tudo aquilo que possa impedir você de estar ouvindo Deus. Então pense por um momento, o que tem impedido você de ouvir a palavra de Deus? O que tem impedido você de ouvir a palavra de Deus? Quando você está lá na sua casa, você tem 24 horas como todo mundo. Você tem 24 horas no dia como todo mundo. E você sabe, como cristão, você sabe que você deve todos os dias pegar a sua porção, o seu maná diário, o pão do céu, a palavra de Deus. Você deve se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Então, se você agora, diante da palavra, agora se você diz assim: poxa pastor, o senhor está falando aí e eu realmente faz dias que eu não abro a minha Bíblia em casa. A pergunta que eu te faço é o seguinte: o que tem impedido você de pegar a sua Bíblia e meditar nela durante o dia? Aí você vai fazer uma avaliação: pastor, eu trabalho, eu fico horas na internet, eu vou para a academia, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí a palavra de Deus está nos dizendo: olha, se você deseja ouvir Deus falar com você e ser abençoado, você precisa remover tudo aquilo que está impedindo você
de ouvir a palavra de Deus. Remova. Eu não sei qual é a tua rotina, eu não sei aquilo que você precisa, mas, meu irmão, nós vivemos num tempo ímpar da história, um tempo que nós temos tantas possibilidades de ouvir a palavra de Deus que os nossos antepassados não tiveram. Nós temos Bíblias de todos os tamanhos. Para quem gosta de ler a Bíblia de papel, eu andava com uma pequenininha completa assim, ó, dentro do meu bolso, uma Bíblia de bolso. Ah, pastor, eu não gosto de ler no celular. Pois é, tem Bíblia de bolso, dá para você colocar no bolso e levar ela para onde você... Tem Bíblia no celular, tem Bíblia em áudio, de graça, para você fazer download, para você ouvir a palavra. Pastor, eu estou trabalhando. Pois é, dá para você botar a Bíblia enquanto você lava uma louça, dá para você, numa lavada de louça, que deve, dependendo da quantidade de louça na sua casa, mas uma lavagem de louça é em torno de 25 minutos para você lavar uma louça. Em 25 minutos eu te garanto que você vai ouvir, pelo menos numa Bíblia em áudio, pelo menos uns 3 capítulos da Bíblia. E se você ouvir pelo menos 3 capítulos da Bíblia durante um ano, você lê a Bíblia toda, você ouve a Bíblia toda. Qual é o outro lugar aonde nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Nos cultos. Pastor, faz tempo que eu não vou no culto, está cada vez mais difícil de vir no culto. Então, a Bíblia está sendo como um espelho para você agora. Faça uma reflexão, veja o que anda impedindo você de estar aqui nessa casa de oração, porque a palavra de Deus está sendo pregada, e a Bíblia está dizendo: olha, remova tudo aquilo que possa impedir você de ouvir a palavra de Deus. Não deixe que nada impeça, que nada obstrua, que nada seja impedimento de você ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ter esse sentimento no nosso coração. Ao entrar nessa igreja, nós devemos abrir o nosso coração e ter consciência de que não é a palavra do pastor Arlen nem do pastor Elias que está sendo pregada, é a palavra de Deus. Ao entrarmos aqui, nós deveríamos estar desejosos de ouvir Deus falar com a gente, como eu já disse aqui no culto passado. Eu vou ouvir Deus falar comigo. Por quê? Porque fomos gerados pela palavra, porque nós somos limpos pela palavra, nós somos sustentados pela palavra. Quanta gente está minguando porque não está tendo contato com a palavra, ou está ouvindo a palavra e não está colocando em prática, está morrendo, está minguando. Veja o quão importante é nós estarmos diante da palavra de Deus. Amém? Então esse texto ele também nos mostra que o pecado nos impede de ouvirmos a palavra de Deus. Sabe por que muita gente não tem vontade de pegar na Bíblia e não tem prazer de ouvir a palavra de Deus? Pecado, meu irmão. O pecado ele rouba todo o desejo no coração do homem de ouvir a palavra de Deus. Se você tem estado desanimado em ouvir a palavra de Deus, meu irmão, faça uma sondagem no seu coração. Se arrependa dos seus pecados, mas não deixe que esse sentimento domine você ao ponto de fazer com que você perca o total encanto pela palavra, com que você não tenha mais prazer de ouvir a palavra de Deus falando ao seu coração. O texto de Isaías 59, versículo 1, versículo de número 2, nos mostra o pecado fazendo separação entre nós e Deus. Diz a palavra: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa ouvir, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir, mas as iniquidades, mas os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem os levam a esconder o rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Olha, 2 coisas que o pecado faz.
O pecado, ele constrói uma barreira entre nós e Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Ele não compactua com o pecado. Então o pecado, ele constrói uma barreira entre nós e Deus. Aí essa barreira chamada pecado faz com que Deus não responda às nossas orações se fizermos, e faz com que nós também não escute Deus falar com a gente. Vê o quão terrível o pecado, o quão prejudicial no nosso relacionamento com Deus o pecado ele é. Por isso Tiago está dizendo, deixando, abandonando, despojando de toda maldade, de toda impureza, se livre disso. Liberte-se do pecado, confesse os seus pecados, abandone os seus pecados, para que o seu relacionamento com Deus não seja prejudicado. Amém? Tá bom. Agora nós fomos instruídos pela palavra a deixar, né? Deixar. Versículo de número, Tiago 1:21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo da maldade. Aí ele continua dizendo, acolham com mansidão. Acolham com mansidão. Em outras traduções, acolham humildemente. Amém? O que significa essa palavra acolher? É interessante como a palavra de Deus ela está conectada. Tiago capítulo 1 ele está conectado, um versículo no outro. No versículo 19, Tiago diz que nós devemos ouvir com prontidão. Estamos todos nós aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus. Qual deve ser a nossa postura? Ouvir com prontidão. E uma das formas de nós entendermos melhor o que significa ouvir com prontidão é acolher a palavra de Deus. Amém? Uma das maneiras de nós entendermos melhor o que é ouvir com prontidão é o que está escrito no versículo 21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão. O que significa acolher? Acolher, meus irmãos, significa segurar. Acolher significa agarrar. Acolher significa, olha que definição interessante. Acolher é receber com hospitalidade. Você já imaginou? Como é que você recebe alguém com hospitalidade? Você vai receber aquela pessoa da melhor forma possível. Entre, fique à vontade. Você está com sede, está com fome, ou seja, você vai agradar o seu hóspede de toda. Isso é acolher com hospitalidade. Abrigar de uma maneira que aquele hóspede se sinta bem, que ele possa receber tudo aquilo que ele necessita para que ele esteja bem ali. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Acolher é receber a palavra de Deus com hospitalidade. Isso é ouvir com prontidão. Essa deve ser a nossa disposição ao ouvirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo anunciada, então eu agarro, eu recebo, eu acolho com hospitalidade dentro de mim, para que ela permaneça em mim, para que ela não caia fora da minha vida. Você não tem como olhar para essa passagem sem que a gente deixe de se lembrar da parábola do semeador, né? Acho que Mateus capítulo 13, Jesus diz assim, olha, o semeador, ele saiu a semear, e na explicação da parábola ele diz assim, o semeador é o mensageiro, é o que eu estou fazendo aqui, eu estou semeando a palavra. Vocês que estão me ouvindo aqui são a terra.
A semente é a palavra. Então, o que deve acontecer conosco? Nós estamos ouvindo a palavra está sendo semeada, nós devemos acolher para que ela permaneça aqui dentro do nosso coração, no nosso íntimo. Você vê a diferença? Não é ouvir, qualquer um pode ouvir, mas nós precisamos acolher dentro de nós a palavra de Deus, agarrar, ou seja, não rejeitar. É como se nós estivéssemos ouvindo a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. Está ouvindo aqui, ó, a gente acolheu aqui dentro, a palavra de Deus ficou aqui dentro. Aí a gente vai e a palavra fica dentro da igreja? Não, a gente vai embora e a palavra vai dentro do nosso coração. Por onde quer que a gente vá, a palavra de Deus vai junto conosco. É isso que a palavra de Deus está dizendo: acolham a palavra de Deus em vossos corações. Mas o que tem acontecido, irmãos? Muitos estão ouvindo a palavra de Deus e não estão acolhendo. Aí se não acolher, meu irmão, o que acontece? É como a semente que cai no meio das pedras, é como a semente que cai no meio dos espinheiros. Cai no meio das pedras, é raso, não tem profundidade, germina e seca e morre logo, não dá fruto. Cai no meio dos espinheiros, os espinhos vão sufocando a semente, ela também vai morrer. Cai na beira do caminho, as aves vêm, comem a semente e não dá fruto nenhum. Mas quando nós ouvimos com prontidão a palavra de Deus, quando nós acolhemos a palavra de Deus vai produzir em nossa vida o fruto tão esperado, tão almejado. Porque nós fomos chamados por Deus, meus irmãos, para que a gente vá e dê muitos frutos. João Batista já advertiu: olha, o machado está posto à raiz das árvores, e a árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. Mas Jesus disse: não, eu chamei vocês para que vocês vão e vocês produzem muitos frutos. Mas como que nós vamos produzir frutos? A partir do momento que nós não sermos pessoas que somente ouvem a palavra de Deus, mas que a gente pratique. Nós vamos produzir frutos quando nós acolhermos a palavra de Deus. A Bíblia diz: acolham com mansidão, ou acolham humildemente. O que significa acolher humildemente? Por que é necessário haver mansidão? Por que é necessário haver humildade? Também não tem como ler Tiago e não lembrar do Sermão do Monte. Tiago, os irmãos já sabem aqui, esse Tiago aqui é irmão de Jesus. E Tiago, o livro todo, ele tem uma conexão muito grande com os ensinos de Jesus no Sermão do Monte. Jesus, ele disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Para que a gente seja um filho de Deus legítimo, um cristão genuíno e verdadeiro, precisamos ter humildade de coração. Tiago está dizendo: acolham com humildade. Por que a humildade é importante? Porque somente, meu irmão, com o coração humilde é que nós seremos capazes de aprendermos. A humildade é uma característica de um verdadeiro discípulo. A humildade é a característica de alguém que verdadeiramente tem o desejo de aprender. Meu irmão, se a gente está aqui e a gente não tem o desejo de aprender, que espécie de discípulos somos nós? O verdadeiro discípulo, ele deseja aprender. Por isso Tiago diz: acolham com humildade. Nós estamos pregando a Bíblia durante esses dias de forma expositiva. Pregar de forma expositiva é nós tirarmos a mensagem da Bíblia,
é ser um arauto de Deus ao povo. E um arauto é aquele que transmite, é aquele que leva a mensagem do rei ao povo. E o arauto, ele não tem o direito de tirar ou acrescentar nada à mensagem do rei. Esse é o nosso papel aqui como pregadores, como pastores, como ministros. Esse é o nosso papel. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Pode ser que eu esteja transmitindo uma palavra a vocês e alguém possa ficar ofendido com o que eu estou dizendo. Pode ser que alguém escute o que eu estou pregando aqui e alguém diga assim: o pastor está dando uma indireta para mim. Mas não é questão de dar uma indireta, porque nós não estamos transmitindo a nossa mensagem, nós estamos proclamando aquilo que a Bíblia diz. Você está entendendo? Então, quando a Bíblia diz acolham com mansidão, está falando de alguém que é capaz de ouvir a mensagem de Deus, a mensagem da verdade, e não ficar ofendido e nem ressentido com o que foi dito. Por quê? Porque possui humildade, porque não procura maquiar ou justificar os seus erros, mas ao ouvir a mensagem, por ter um coração humilde, ele diz assim: se tiver errado, ele diz: Senhor, eu estou errado, eu reconheço, preciso corrigir a minha vida mesmo. Amém? É por isso que ele diz: acolham com humildade. A humildade é tão importante para o nosso aprendizado. Amém? Glória a Deus. Não sei se eu vou ter voz, já foi o tempo, já foi a voz. Não vai ter parte 3 não, irmão. Não vai ter parte 3 não. Vamos levar até o final. Então, ouça o que a palavra de Deus está nos ensinando. Tiago, ele fala sobre religião. Se alguém, versículo 26 diz: se alguém supõe ser religioso. Tiago fala de alguém religioso. Quando Tiago ele fala da pessoa religiosa, o que nós podemos dizer sobre esse termo religioso? Religioso seria tudo aquilo que a gente faz, as nossas atividades litúrgicas que a gente faz com a finalidade de demonstrar que a gente é uma pessoa religiosa. Como por exemplo, tem gente que vai à igreja ao domingo, mas isso não significa que a pessoa ela é cristã, tá bom? Uma coisa é ser cristão, outra coisa é você vir à igreja. Mas alguém pode pensar que pelo fato de ir à igreja ao domingo, ela vai ser aceita por Deus por causa disso. E Tiago está dizendo assim: olha, vocês não devem se enganar com isso. Vocês não devem se enganar que vir ao culto no domingo, participar da ceia, ter sido batizado, cantar louvores, pregar, isso aí, não pense que essas coisas vão ter valor em si mesma. Não. O valor diante de Deus é somente após uma ação de Deus no nosso interior, que transforma o nosso coração e que nos leva a uma ação. Amém? Porque Deus é aquele que sonda o nosso coração e não se engana com a aparência dos homens. Amém? Então, essas práticas religiosas, elas não significam nada. Por exemplo, se você vem aqui no culto ao domingo, você não acolhe a palavra, deixa a palavra aqui mesmo, sai da porta para fora e você vive a vida como se você nunca tivesse ouvido o Evangelho. Esse tipo de conduta é uma conduta de engano. Esse tipo de atividade religiosa não tem valor algum perante Deus. Porque, como eu já disse, nós somos chamados não somente para ouvirmos a palavra, mas nós somos chamados a responder a palavra com atitudes concretas.
Então nós precisamos entender uma coisa, que o nosso chamado é para nós sermos cristãos, não somente aqui dentro da igreja, mas principalmente da porta para fora. Vocês estão entendendo? O nosso chamado para sermos cristãos não é se limitar somente às 4 paredes do templo. Nós somos chamados para sermos cristãos principalmente da porta para fora. Vocês estão entendendo? Olha só o que diz, versículo 26 e versículo de número 27. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado. Eu quero dar ênfase aqui à palavra religião pura. Tiago está dizendo assim, olha, sabe qual é a mais bela liturgia que a gente possa praticar? A mais bela e a mais linda adoração que a gente pode fazer a Deus não é o tipo de liturgia ou o tipo de adoração que se limita às 4 paredes. A mais linda e a mais bela liturgia, a mais bela adoração é aquela que ultrapassa as 4 paredes de uma igreja e vai refletir no serviço de compaixão para com o próximo lá fora. Porque a gente pode vir aqui muito bem aprender todos os movimentos de um culto, levantar a mão, glória a Deus, aleluia, e não sei o que, e faz isso, e vem para cá e vai para lá. A gente pode fazer todo o rito, mas se isso não refletir na nossa vida lá fora, religião vã. Então nós precisamos estar atentos a isso, meus irmãos. Já pensou, a gente está aqui e faz a cara de crente, se veste como crente, mas quando chega lá fora, diante de uma pessoa necessitada, a gente simplesmente ignora. Não estou nem aí, o problema é dela, se vire para lá. E a gente não para pensar, meus irmãos, que o Deus a qual nós servimos, ele é chamado na Bíblia do Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Bota aí, Lúcio. Salmo capítulo 68, versículo de número 5. Salmo 68, versículo de número 5. A palavra diz, Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Nós não estamos aqui desde o início do ano falando sobre os atributos de Deus. Nós não estamos aqui desde o início do ano nos esforçando para apresentar a Deus, a Igreja Batista de Campos Sales. Pois é, olha só o que o nosso Deus é: Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Sabe o que isso significa? Significa que o nosso Deus, ele se importa com aquele que está lá fora em necessidade. Se o nosso Deus, que nós levantamos a mão aqui em adoração e falamos tudo isso, ele é chamado de o Pai dos órfãos e das viúvas, ou seja, daquele que se encontra em necessidade lá fora, e nós que dizemos ser filhos dele, ao sairmos daqui da igreja, a gente passa por essas pessoas e simplesmente não dá a mínima para ela. Será que a nossa religião está valendo de alguma coisa? Será que a nossa liturgia está valendo de alguma coisa? Porque, como eu disse, nós somos chamados para adorar e servir a Deus não somente aqui na igreja, mas principalmente lá fora. É lá fora que as multidões de pessoas estão padecendo, não somente de necessidade física, mas também de necessidade de ouvir o evangelho da graça de Deus, que é poderoso para salvá-los. Então o chamado de Deus é para que a gente se importe sim com as pessoas lá fora. Não vamos cair no engodo e no engano de achar que estamos aqui e está tudo certo e que a gente não precisa fazer mais nada pelo necessitado lá fora.
Eu já fiz, já bati meu ponto, já cumpri a minha cota do domingo, agora cada um por si aí fora. Não somos chamados para isso. Se o nosso Deus se importa, nós como filhos devemos nos importar também. Essa é a religião pura e agradável a Deus. É a religião que se manifesta no amor genuíno pelos necessitados. Amém? Amém. Glória a Deus. Então não adianta ser religioso e ignorar a necessidade alheia, porque esse tipo de religião é inútil. Aí ele continua dizendo, a religião pura e sem mácula, 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, os rituais e liturgias que a gente vem a fazer na igreja, essas coisas, elas não podem substituir a nossa compaixão pelo próximo e nem também a uma vida santificada e guardar-se incontaminado do mundo. Então, dois elementos que não podem faltar na nossa vida: verdadeiro amor e compaixão pelo próximo e vida santificada. Senão toda a nossa liturgia cai por terra, meu irmão. Toda a nossa liturgia vai cair por terra se não houver na nossa vida compaixão pelo próximo e vida santificada, porque uma fé genuína sempre se manifesta no bem ao próximo e também se manifesta por meio de uma vida santificada, uma vida que está imersa, mergulhada no bem. Amém? Então vamos finalizar aqui com o versículo 25 que diz: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nós somos chamados para a obediência, e aqui no versículo 25 nós temos uma promessa, ou seja, nós vamos ser abençoados se nós obedecermos a palavra de Deus. Então, não é aquele que ouve, mas aquele que atenta bem. Atentar bem significa examinar cuidadosamente com interesse. No nosso relacionamento com a palavra de Deus, nós precisamos examinar a palavra de Deus cuidadosamente e com interesse. Aí ele continua dizendo: para a lei perfeita, a lei da liberdade. A lei da liberdade. Irmãos, o que significa a lei da liberdade? É porque assim, muitas pessoas, elas têm uma ideia de liberdade da seguinte forma: eu sou uma pessoa livre porque eu faço aquilo que quero. Você já viu isso? Não vou para a igreja, porque se eu for para a igreja, se eu for servir a Deus, aí eu vou ter que abandonar um monte de coisa, aí eu não sei, eu gosto de ser livre aqui, porque aí eu faço o que eu quiser. Tem gente que pensa assim, e elas estão enganadas. Por quê? Porque elas pensam que são livres, mas pelo contrário, elas são escravas dos seus desejos maldosos e pecaminosos. A verdadeira liberdade, a lei perfeita, a lei da liberdade que Tiago diz, é a obediência ao Evangelho do Senhor Jesus. Porque livre não é aquele que faz o que quer, o que dá na teia. A verdadeira liberdade consiste em nós sermos livres para obedecermos a Deus. Isso é que é liberdade, é você dizer não ao pecado,
é você ter uma conduta de compaixão para com o seu próximo, com o amor, é você ser livre para perdoar aqueles que lhe ofendem, é você ser livre para amar a Deus e ao próximo. Isso é que é liberdade. Não é essa falsa liberdade que muitos pensam ter, que na verdade são escravos dos seus próprios pecados. Então a lei perfeita que liberta é essa. Então veja bem, meus irmãos, em que consiste nós obedecermos a Deus? Qual é o benefício de nós obedecermos? Quem obedece à palavra de Deus, de fato é uma pessoa livre. Nós somos livres para poder obedecer a palavra de Deus. E eu quero aqui finalizar relembrando as palavras do Senhor Jesus. João 8, 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a bênção da obediência? A bênção da obediência é nós sermos livres. Livres. Fique de pé, meus irmãos.